Vamos para a Bíblia então? Nós vamos continuar a nossa série de mensagens no livro dos Atos dos Apóstolos, voltando para Atos dos Apóstolos, agora no capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, do versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vocês, 7 varões, 7 homens, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Versículo de número 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, um belo nome para você colocar no seu filho, e Nicanor, Timão, Pármenas, também um nome muito bonito, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito aqui não é nome, tá? Prosélito aqui não é nome, eu vou te explicar o que é prosélito. Diz que Nicolau, ele era prosélito de Antioquia. Eu vou te explicar o que é prosélito daqui a pouquinho. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Versículo 7, último. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? O tema que eu quero compartilhar com os queridos, que Deus colocou no nosso coração: a igreja precisa ser igreja. A igreja precisa ser igreja. Agora nós precisamos entender o conceito de igreja. Igreja são pessoas. Pessoas que servem ao Senhor Jesus. Uma definição de igreja bem básica: é um grupo de pessoas, é uma comunidade de pessoas que creem em Jesus, procura viver segundo as Escrituras e se reúne sempre, todos os dias, ou semanalmente, ou 2 vezes por semana, ou 3, para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. Isso é igreja. Então você, a pessoa, você é a igreja. Só que o que eu preciso fazer para perseverar e continuar sendo igreja? Porque não é só falar eu sou igreja. Eu realmente tenho que ter as características daquilo que a Bíblia diz que é uma igreja. Vamos tentar falar um pouquinho sobre esses versículos aqui. No capítulo 1 de Atos, que nós já falamos aqui, Jesus, ele apareceu aos discípulos e foi assunto aos céus após a ressurreição. No capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. No capítulo 3, o coxo na porta formosa do templo foi curado. No capítulo 4, os sacerdotes começaram a perseguir os apóstolos por causa da cura que aconteceu com o coxo. No capítulo 5, a passagem de Ananias e Safira, que morreram por mentirem ao Espírito Santo. E no capítulo de número 6, nós chegamos aqui, já havia passado alguns anos desde que Jesus havia sido assunto aos céus e a igreja começado em Atos capítulo 2. Aqui no capítulo 6, já tinha passado algum tempo, não foi alguns dias depois, já tinha passado algum tempo. E o texto diz que naqueles dias
crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração entre gregos e hebreus. Eu sempre me perguntei o que quer dizer isso. Já se perguntou? Gregos e hebreus. Mas o que era essa contenda entre gregos e hebreus? O que significa isso? Haviam judeus que habitavam em diversos países naquela época. Lembra no capítulo 2 de Atos que havia aproximadamente 17 nacionalidades ali, no dia da festa do Pentecoste? Que eles ouviram os apóstolos falando, cada um no idioma em que essas pessoas eram nascidas. Todas essas pessoas eram judias, de sangue, só que haviam nascido em outros países. Quem já conversou com um judeu aqui? Ninguém? Nunca teve a oportunidade de conversar com um judeu? Eu já tive. Judeus que nasceram aqui no Brasil, mas que são judeus brasileiros. Amém? Judeus brasileiros. É a mesma coisa aqui. Quando a expressão fala que quando o versículo chama um grupo de gregos e outros de hebreus, está falando judeus gregos que nasceram fora de Israel e judeus hebreus, ou seja, que nasceram em Israel. Ficou claro? Amém? Então, havia uma murmuração entre os judeus gregos e os judeus hebreus. Por quê? O texto continua dizendo que porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Talvez na sua versão vai aparecer na distribuição diária. Lembra que as pessoas pegaram por costume vender tudo e colocar aos pés dos apóstolos? Para quê? Para que os apóstolos administrassem então os recursos para que ninguém tivesse necessidade. Principalmente o órfão e as viúvas. Então era da igreja, do grupo dos salvos, que saía o sustento daqueles que não tinham como se sustentar. Amém? Então, os judeus gregos começaram a criticar, dizendo assim: por que as viúvas hebreias têm mais atenção do que as viúvas gregas? Aí começou a murmuração entre os dois grupos. Note que tudo isso é uma estratégia de Satanás para dividir a igreja. Tudo que o diabo quer é dividir a igreja, dividir o povo de Deus, colocar contenda no meio do povo de Deus. Aí o texto diz que no versículo 2, que os 12, quem? Os apóstolos, agora com Matias no lugar de Judas, fechando os 12, convocaram a igreja, a multidão dos discípulos, e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra para servir as mesas. Ou seja, eles estavam dizendo: nós não podemos deixar de estudar a Bíblia, de orar, para ir atender as viúvas, os órfãos e os necessitados. Organizar essa distribuição. Alguém vai ter que fazer isso. Porque o papel dos apóstolos era estudar as escrituras, orar, pregar. Essa era a função deles. Entenda que quando a história está acontecendo, não havia ainda o Novo Testamento. Já pensou nisso? Só havia o Antigo Testamento. Não havia ainda os escritos. Então, os apóstolos precisavam estudar e conhecer o Antigo Testamento para provar através do Antigo Testamento que Jesus era o Messias. E o estudo era árduo. O estudo era árduo. Eles precisavam provar para os judeus que Jesus era o Messias. O versículo 3 diz que eles deram a ordem para escolher dentre a comunidade 7 homens. 7 homens que teriam que ter o quê? Boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para constituir eles sobre esse negócio sem importância nenhuma. É isso? Um negócio importante. Tudo que Deus te chama para fazer dentro do reino é importante. É importante. Nós temos uma escala de limpeza na igreja, que cada semana um casal faz a faxina da igreja. Faxinar a igreja
É importante. Cuidar da igreja é importante. Então tudo que você vai fazer para Deus, por menor que pareça aos seus olhos, para Deus é monstruosamente grande. Porque é importante. A história continua dizendo que o versículo 4 ele diz assim: mas nós vamos perseverar. Onde? Os diáconos eram para cuidar da distribuição diária, e eles, os apóstolos, iriam perseverar na oração e no estudo da palavra. O versículo 5 diz que esse parecer contentou a igreja. Aí eles escolheram aqui 7 irmãos, tem o nome deles aqui, apresentaram aos apóstolos. Quem foi que escolheu? A igreja ou os apóstolos? A comunidade. Quem escolheu foi e apresentou aos apóstolos. Por quê? Porque a comunidade, a igreja está olhando. A igreja sabe quem tem boa reputação. A igreja sabe quem é cheio do Espírito Santo e quem está cheio de sabedoria. A igreja sabe. Não eram os apóstolos que escolheram, mas a comunidade. Apresentaram então aos apóstolos, eles oraram, impuseram as mãos e abençoou. E diz o versículo 7 que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Quem eram os sacerdotes? Os líderes religiosos de Israel, que mataram Jesus, que perseguiam os apóstolos, e muitos estavam se convertendo. Pessoas que pareciam impossível estavam se convertendo. Nós precisamos tomar cuidado e entender o que nós devemos fazer para continuar sendo igreja. Esse é o tema. O que devemos fazer para continuar sendo igreja? A igreja deve ser igreja. O que eu faço para continuar sendo igreja? Para que eu continue sendo igreja, eu não posso ser membro da igreja. Como assim? Eu tenho que ser discípulo. Eu tenho que ser discípulo. É importante ser membro da igreja? É claro que é. Mas há uma diferença muito grande entre ser membro e ser discípulo. Há uma diferença muito grande entre você ser membro e você ser discípulo. O discípulo, o texto diz que se multiplica. O membro se acomoda. Se acomoda. Vira domingueiro. Só vem para ouvir. Eu vou lá ouvir o que o pastor vai dizer. Eu já até sei o que ele vai falar. Ele vai falar sobre Atos 6. Eu já li isso aqui 10 vezes. Não entendi nada, mas já li. E isso é coisa de membro. Agora o discípulo ele pensa diferente. O discípulo ele diz: eu vou lá, porque eu quero ser treinado, eu quero aprender a ser discípulo. Para quê? Para que eu gere mais discípulos. Então há uma diferença muito grande entre ser discípulo e ser membro. Nós só faremos discípulos se primeiro nós formos discípulos. Você deve ser um discípulo. Em primeiro lugar, de Jesus. Em segundo, daquele que está te acompanhando, aquele que é o seu discipulador. Para que você seja um discipulador que vai fazer discípulos, e aquele outro vai fazer discípulos e discípulos, porque diz que eles se multiplicavam. O que eles faziam para se multiplicar? Havia uma porção mágica que você bebia e... Não, discipulado, discipulado, discipulado. Querido, quando você ouve a palavra e você crê, você quer falar. Você quer falar. Você quer compartilhar, você quer dizer: olha, Deus está mudando o meu coração. Como? Através da palavra. Deus está mudando a minha evolução, os meus desejos. Como? Através da palavra. Deus está mudando lá em casa. Como? Através da palavra. Se você está cheio da palavra, isso vai transbordar. Isso vai sair. É natural. Se você pega um copo e você começa a derramar água, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. É isso que é jorrar para a vida eterna. Para quantas pessoas você já falou que está vindo na Igreja Batista? E que está sendo uma bênção? Essas pessoas, Deus vai começar a agir na vida delas. Deus também vai começar a... Eles vão olhar e dizer assim: mas olha, não é que é verdade mesmo? Está acontecendo alguma coisa com esse cara. Eu vou lá ver o que está acontecendo lá. Vamos ver se esse negócio é bom mesmo.
Se você for um discípulo saudável, você vai gerar discípulos. Amém? Não posso ser membro. Figuradamente falando, eu devo ser discípulo. Jesus, ele reuniu 12 para serem os seus discípulos. E Jesus treinou eles, treinou, para que eles fossem pescadores de homens. Irmãos, o nosso negócio é gente, não é outra coisa. O negócio de Jesus na terra é gente, são pessoas. Jesus morreu por pessoas. Por mim, por você, pessoas pecadoras como nós, que precisam de um Salvador, que não conseguem chegar no céu pelos seus méritos, porque é impossível. O nosso negócio é gente. Tem que ser gente. Infelizmente virou negócio em muitos lugares, mas a igreja de Jesus, o negócio é gente. Se o foco é outra coisa, então não é igreja, é qualquer coisa menos igreja. É uma empresa, é um clube, se é igreja, o negócio é gente. Tem que ser gente. Pessoas transformadas, restauradas, salvas, cheias do Espírito Santo. Esse é o negócio da igreja. Gente. Segundo ponto, igreja precisa ser igreja. O que eu preciso fazer para continuar sendo igreja? Ainda no versículo 2, diz o quê? Que havia gongosmos. Que troço é esse, pastor? É a palavra murmuração em grego. Até em grego o nome é feio, né? Gongosmos, murmuração. Você tem noção o que é murmuração? Não tem nada pior do que murmuração. A Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, toda aquela geração morreu no deserto. Por quê, irmão José? Por causa da murmuração. Por quê? Porque Deus abriu o mar vermelho. Aleluia, Deus abriu o mar vermelho. Mas antes quase que eles mataram o coitado do Moisés. Aí Deus abriu o mar vermelho, atravessaram, aleluia, glória a Deus, Deus está nesse negócio. Aí daqui a pouco, quando eles passam o mar vermelho, o exército e o faraó morre tudo afogado. Já era para não murmurar nunca mais. Mas aí quando eles começam a caminhar, falta água. Aí vão no coitado do Moisés, quase mata o Moisés do coração. A gente aqui para morrer de sede. Lá a gente tinha cebola, lá a gente era escravo, mas tinha comida, tinha água, tinha... Aí Deus pega e tira a água da rocha. Aí Deus manda o maná. Aí Deus coloca uma coluna de fogo durante a noite para aquecer, porque no deserto a temperatura baixa de 0 às vezes, e durante o dia sobe de 40. Então durante a noite havia uma coluna de fogo, e durante o dia uma coluna de nuvem para fazer sombra. E o povo, na primeira oportunidade, murmurava. E nós somos assim? Somos assim também. Se tem uma coisa que o ser humano sabe fazer, é murmurar, reclamar. A gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente deve fazer é agradecer a Deus, orar. Senhor, obrigado pela vida. Aí tem gente que já acorda, parece que não dormiu a noite toda. Teve um pesadelo com King Kong, ou sei lá. Já acorda com aquela cara que... A mulher vira de lado assim, bom dia, querido. Bom dia que nada! Onde é que você está vendo bom dia aqui nesse negócio? Em vez de agradecer pelo dia, eu acordei. Eu respirei. Que maravilha. Mas tem gente que é especialista em murmurar. Nunca dá, nunca tem jeito, nunca vai dar certo, eu nunca vou conseguir, não vão prosperar, eu acho que lá na igreja não vai dar certo. Murmuração. Nós precisamos tomar cuidado para continuar sendo igreja. Nós precisamos tomar cuidado com a murmuração. Reclamar menos, irmãos. Reclamar menos e agradecer mais a Deus. Louvar mais a Deus. Amém? Pela oportunidade que você tem de estar louvando ao Senhor, ouvindo a palavra hoje. Versículo 2 diz que os 12 convocaram a multidão, porque eles disseram, não é razoável deixar a palavra e servirmos as mesas. Qual é a lição aqui? Para continuarmos a ser igreja, jamais podemos abandonar o ensino da palavra. Jamais. Querido, é obrigação de todo cristão. É obrigação. Se você diz que crê em Jesus, você crê na Bíblia, é obrigação de todo cristão ler a Bíblia.
Jamais podemos abandonar o ensino da palavra. Quando a igreja abandona a palavra, ela deixa de ser igreja. Ela vira qualquer coisa, menos igreja. Porque um culto onde não se prega a palavra, desculpa, não é culto. Quando a igreja abandona a palavra, ela deixa de ser igreja. 2 Timóteo, vamos ler um versículo bíblico. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Pega a sua Bíblia, manuseie ela. Acharam? Diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Conserva o quê? Palavra. A palavra. Conserva, Paulo está aconselhando Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor. No mesmo texto de 2 Timóteo, agora no capítulo 3, versículo 16. Só passar para frente 2 folhas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vai dizer o que é a Bíblia, vai definir o que é a Bíblia. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja maduro. Se na sua Bíblia aparecer perfeito, não é uma boa tradução, tá? No original, mais perto do original seria maduro, porque perfeito ninguém vai ser. Para que o homem de Deus seja maduro, perfeito, maduro, seria uma palavra melhor, e perfeitamente ou plenamente instruído para toda boa obra. O que faz isso no ser humano? A palavra. É a palavra que faz isso no ser humano. É a palavra que muda o ser humano. É a palavra que me transforma. É a palavra que te transforma. Sem ela, a gente vira religioso. Mudei de religião só. Mas não mudou aqui dentro. É aqui dentro que precisa mudar. Isso acontece através da palavra. Olha só que interessante isso aqui. Tudo que o diabo quer é distrair a igreja. Você notou aqui? Qual que era o alvo de Satanás? Tirar o foco da palavra. Porque se os apóstolos viessem servir as mesas, quem iria estudar a palavra? Quem iria estar orando pela igreja? Quem ia estudar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias? Abandonou a palavra e o diabo ia bater palma. É tudo que eu quero. Porque o diabo também conhece a palavra. Melhor do que muitos que estão aqui. Melhor do que eu. Ele conhece. Só que ele não obedece. E jamais vai obedecer. Mas ele usa a própria palavra para inserir heresias e ensinos errôneos no meio do povo de Deus. Ensinos que tiram o foco da igreja, de pessoas, de gente, para outras coisas diversas. E o que isso faz? Acaba com a igreja. Destrói o povo de Deus. Por quê? Porque o diabo consegue colocar uma divisão. Tudo o que ele quer é distrair a igreja. Sabe o que é distração? Você fica o dia inteiro, não vai em uma viva alma te visitar. O culto começa às 7h30. Faltando 15 minutos para começar o culto, você está saindo. Aí chegam os visitantes. Aquele parentão que faz 300 anos que não vai na sua casa. Aí ele vai na hora que você está saindo para o culto. Distração, sim ou não? Aí o que o cara vai fazer? Eu, particularmente, eu convido para vir na igreja. Olha, eu tenho um compromisso lá na igreja. Eu não gosto de faltar culto. Eu queria que você fosse conhecer. Vamos lá? A pessoa, vamos, não vamos. Mas muitas vezes são distrações que o inimigo coloca. Por que na hora que eu vou para o culto? Por que não é na hora do almoço? Na hora que eu vou para o culto. Furo o pneu do carro. Funde o motor. Alguma coisa sempre acontece. É por isso que o domingo, querido, é o dia separado para nós, como igreja, estarmos reunidos. Eu sinto falta de muitos irmãos aqui hoje. Muitos irmãos. 1h30, por que não vir, ouvir a palavra, ser abençoado, orar com os irmãos e começar uma segunda-feira cheio do Espírito Santo. Não deixe distrações atrapalhar a sua bênção. Atrapalhar de você vir ouvir a palavra de Deus. Lá no meu estado, lá é culto todo dia. Eu não faltava culto, irmão. Eu tinha um terninho só. Só um terninho, pretinho. Eu era mais magro do que eu sou agora. Era possível. Eu era mais magro. E eu só tinha aquele terno. E eu cultuava segunda, terça, quarta, quinta, sexta,
sábado e domingo. Quando chegava a hora de ir pro culto, que eu abri o guarda-roupa, o terno já pulava em mim. Eu queria aprender da palavra. Eu queria aprender. Com 3 anos de fé, eu conhecia mais a Bíblia do que alguns que tinham 30 e 40 anos de fé. Por que será? Porque eu ficava em casa dormindo, assistindo Fantástico? Ou porque eu ia na igreja para ver que fantástico é aquilo que Deus ia fazer? Na igreja, ouvir a palavra, aprender a palavra. Quanto mais você come da palavra, mais você aprende da palavra. Eu fico apavorado de ver um cristão dizer: eu sou cristão, sou da igreja tal. Acha o livro de Abacuque para mim, irmão. O cara chega a ficar vermelho. Irmão, pelo amor de Deus, temos que conhecer. Você que está começando agora, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não para mostrar que você sabe, mas para amadurecer a sua fé. Quanto mais Bíblia você tiver na sua cabeça, mais transformado você será por Deus e será bênção na vida de outras pessoas. Amém? Então vamos continuar. No versículo de número 3, eu estou pulando algumas coisas porque senão a gente não consegue terminar no horário. No versículo de número 3, vamos voltar lá para Atos 6. Deixa marcado Atos 6, a gente sempre volta para lá. O versículo 3, ele diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, os apóstolos estão dizendo, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O que eu preciso fazer para continuar a ser igreja? Atentar para o dever de todo discípulo. Agora aqui o negócio vai ficar um pouco complicado. Eu preciso atentar para o dever de todo discípulo. Qual é o dever de todo discípulo? Primeiro, zelar da sua reputação. Amém? Zelar da sua reputação. Sabe, o nosso testemunho, ele fala muito mais do que uma mensagem como essa que eu estou pregando aqui hoje. Porque se eu digo que eu creio e eu não faço, eu sou pior do que o infiel, do que o incrédulo. O meu testemunho, o seu testemunho, como esposo, esposa, filho, pai, funcionário, cidadão, eu preciso zelar por isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles teriam que ter boa reputação. Atentar para o dever de todo discípulo, zelar da sua reputação. Eu não vou ler aqui, mas lá em Provérbios, o capítulo 22 e o versículo 1, fala do bom nome. Do bom nome, que vale mais do que muito ouro e muita prata. O bom nome. Terceiro, ele deveria ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! O que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Aqui é o mistério. Qual que é a receita para ser cheio do Espírito Santo? Efésios. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Aqui é maravilhoso, querido, porque tem gente que faz muita confusão com esse negócio. O que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Qual é o sinal de alguém cheio do Espírito Santo? Ah, pastor, é pular, fazer aviãozinho, rodopiar, plantar bananeira, gritar dentro da igreja. É sinal que a pessoa é cheia do Espírito Santo. É? Não. Não é. Até a oração, 5 de Efésios 18. Até a oração. Eu fico olhando alguns tipos de oração. E eu fico olhando a oração de Jesus. Lembra da oração de Jesus? Entra no seu quarto em secreto. E fala com teu pai que ouve em secreto. E ele vai te responder em secreto. Amém? A oração que Jesus ensina: o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é simples? Oração é algo simples. Ser cheio do Espírito Santo também é simples. Eu acho que a Igreja Batista não tem o Espírito Santo, porque eles não falam em línguas. Ué, sinal de quem é cheio do Espírito Santo é falar em línguas? Onde é que você viu isso? Vamos ver na Bíblia? O que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Tá, mas eu quero a receita agora, pastor. Qual é a receita? Está dizendo aqui, não se embriague com vinho em que há contenda, mas encheis do Espírito. Olha só que interessante. Quem está embriagado, perdeu o seu controle, não é verdade? Quem está embriagado,
perdeu o seu controle. Você entraria no carro de alguém que está embriagado? Sim ou não? Quem seria louco o suficiente? Fazer uma viagem daqui para Frederico, naquelas curvas abençoadas ali. E o cara tomou meia caixinha. Já está assim já. Seria? Porque quem está embriagado, ele não é dono de si. Amém? Aí Paulo diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas... Ele está dizendo, não se encha de vinho, mas se encha do... Porque quando eu estou cheio de vinho, eu não sou dono de mim mesmo. Eu não sou senhor de mim mesmo. E quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu também não sou senhor de mim mesmo. Eu não sou dono de mim mesmo. Quem me guia é o Espírito Santo. A minha vida é guiada pelo Espírito Santo. É um não para a minha vontade e um sim para a vontade de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas como é que eu faço? É só continuar lendo, irmão. A gente para no versículo 18. Como? Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Resumo, alegria. Verso 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Agradecimento. E terceiro, sujeitando-vos uns aos outros. Humildade. Aqui a receita. A Bíblia só vai mandar você fazer uma coisa se ela te ensinar como é que se faz. Como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Está aqui. Quando alguém te perguntar, o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Está aqui. Fala entre vocês com salmos, adorando a Deus. Para de ficar xingando, falando palavrão, murmurando, reclamando, falando coisa feia. Cânticos espirituais, adorando a Deus, como fizemos aqui. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre com alegria, falando com Deus durante o dia. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Agradeça por tudo, até pelas coisas ruins. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Humildade. O interesse do seu irmão, se você é a igreja, o interesse do seu irmão está adiante do seu, na frente do seu, primeiro do que o seu. Se você é a igreja, você precisa amar e zelar pelo seu irmão. Como ele está? Como está a fé dele? Como está a vida dele? Ah, pastor, mas aí vamos ficar entrando na vida dos outros. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa se preocupar. Já vai falar em telefone, WhatsApp? Como é que você está, querido? Eu sempre, de vez em quando, eu toco nesse ponto. Ligue para alguém durante a semana. Você que está nos pequenos grupos, você que não está ainda, se insira em um pequeno grupo. Que você vai aprender a zelar do irmão. Se reunir, conhecer, dar risada. Tem gente que acha que crente não dá risada, né? Dá risada. Tem gente que acha que crente não conta piada. Conta sim, quando não é bagaceira, conta sim. É legal dar risada também. É bom. O pequeno grupo é um lugar assim, para isso. Para ter comunhão, para compartilhar a palavra, para orar junto, para testemunhar, para se alegrar. Amém? Conheça o pequeno grupo. Participe de um pequeno grupo. Terceiro, atentar para o dever de todo discípulo é zelar do testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Eu queria explanar sobre esse texto aqui, mas aí eu não vou conseguir terminar o sermão. Eu não quero deixar para domingo que vem. Lá em Jó, capítulo 28, marca aí, tiver caneta para ler na tua casa depois. Ele diz aonde que está a sabedoria. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria vem de Deus. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Amém? E quarto ponto, entender que sua vocação é o importante. O quê? A sua vocação é o importante? Negócio. Deus te chamou para a salvação. Amém? Deus te chamou para a salvação. E essa vocação é um importante negócio. Não é para jogar fora. Não é para esquecer. É um importante negócio. E penúltimo ponto, para a gente encerrar, celebrarmos a ceia. Olha só que interessante. Versículo de número 4. Volte lá em Atos 6. Atos capítulo 6, versículo 4. Nós perseveraremos e no ministério da palavra. Oração anda junto com a palavra. Amém? Vamos falar junto? Oração anda junto com a palavra. Perguntaram para alguém o que é mais importante, a oração ou o estudo da palavra?
Aí esse alguém respondeu: qual é a asa mais importante do passarinho, a direita ou a esquerda? As duas. Então a minha vida de oração, ela deve andar junto com a minha vida na palavra, no estudo das Escrituras. Versículo 5 diz assim: e este parecer contentou toda a multidão. Por que contentou a multidão? Por quê? Porque Deus estava na direção. Deus estava na direção. Quando Deus está na direção, as coisas se encaixam. O sexto ponto é entender a importância de sermos guiados por Deus. E eu vou encerrar aqui. O que é ser guiado por Deus? Pastor, ser guiado por Deus garante que tudo vai dar certo? Não. Não. Por quê? Porque nós temos lutas. Nós temos dificuldades. Quem aqui não tem problema? Levante a mão, por favor. Quem está zerado, nenhum tipo de problema. Pastor, olha, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, está tudo 100%. Tem alguém assim? Não, né? Todos têm algum tipo de problema. Mas o andar com Deus não traz a solução para todos os problemas? Ser direcionado por Deus não traz solução para todos os problemas? Não. Qual é a diferença então? A diferença é que você está com Deus. Porque essa porção mágica que você ouve as pessoas vendendo por aí, você faz isso aqui, seus problemas estão solucionados. Toma a água ungida lá de Israel, toma isso aqui, no terceiro gole, você vira um anjo, resolve tudo. Verdade isso? Não. Não, mas então leva o lenço do pastor. Isso aqui eu garanto para você. Você leva, é bem baratinho, R$300. Você leva e resolve todos os problemas. Você pendura na porta da sua casa, aí você passa e fica pensando: puxa, eu paguei 300 pila nesse negócio. Resolve? Não resolve. Não resolve. Porque problema, querido, todo mundo tem. Gênesis capítulo 22 diz que Deus fez um desafio para Abraão. Deus colocou Abraão à prova. Disse: Abraão, sobe no monte Moriá e me oferece o seu filho em sacrifício. Você quer prova maior que essa? Mas Senhor, o Senhor me chamou do meio da minha parentela. Eu era um idólatra, eu adorava diversos deuses, imagens de escultura e aquela coisa toda, os deuses da Mesopotâmia. O Senhor me chamou para andar contigo, que o Senhor ia me mostrar, ia me dar uma grande nação, ia ser pai de uma multidão de pessoas. O Senhor não me mostrou, disse para mim ir, eu fui, obedeci. E agora o Senhor me dá o filho, que eu tanto pedi, porque eu já era velha, minha mulher velha, estéril, nós não tínhamos condições, o Senhor me dá o filho. Quando eu acho que está tudo perfeito, o Senhor pede ele. O que ele fez? Ele foi. Ele subiu lá no monte para oferecer o filho em sacrifício. Porque ele sabia que Deus é poderoso para que, se aquilo acontecesse, o próprio Deus devolvia a vida do filho. E sabia que Deus não aceita sacrifício humano. Deus não aceita sacrifício humano. Ele disse para os seus servos, quando ele chegou no pé da montanha, ele disse: fiquem aqui, eu vou subir com o menino, e havendo adorado, voltaremos. Guiado por Deus. Mas o que era necessário para ele ser guiado por Deus? Hebreus capítulo 11 versículo 1. Fé. Fé. Como é que está a sua vida agora, nesse exato momento? Você quer continuar sendo igreja? Quero, pastor. Como é que está a sua vida agora? Você está entendendo o que Deus está fazendo? Não conseguiu entender ainda? Já se questionou: mas Senhor, por que isso não aconteceu? Senhor, por que essa situação veio? Senhor, por que eu estou sentindo vontade de fazer isso, de tomar essa decisão? Eu não estou entendendo. Eu preciso fé, crer. Nem sempre eu vou conseguir entender. Nem sempre eu vou conseguir entender. Muitas vezes eu vou questionar: por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso? Sabe, a gente não se preocupa com o problema das pessoas. A gente se preocupa com os nossos. Não é verdade? Quem aqui derramou uma lágrima pelas pessoas que morreram no terremoto lá na Itália? Por quê? Porque nós, eu e você, o ser humano, a humanidade caída no pecado, não está nem aí. Quantas crianças morreram? Quantos pais estão chorando os filhos que nem acharam ainda? E vice-versa. Quantas pessoas no Brasil choraram por isso? Você já notou como a gente é insensível?
Agora, se acontecesse aqui, fosse o meu filho que morresse, eu estaria arrasado, desesperado até agora. Por que a gente é assim, irmãos? A gente se acha bom ainda. Não, pastor, eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa. Deus tem que me dar o céu porque eu mereço. Se Ele não me dá o céu, quando eu chegar no inferno, eu vou conversar com o diabo. Por que Deus me mandou para cá? Porque as pessoas se acham boas. Será que nós somos bons mesmo? Por que a gente só sofre quando o problema chega na nossa porta? Porque nós não somos bons. A raça humana está caída em pecados e delitos, morta espiritualmente. Mesmo nós, você que crê em Jesus e que nasceu de novo, se isso aconteceu na sua vida já, mesmo você, mesmo eu, nós ainda estamos nesse corpo de carne. Ainda estamos nesse corpo de carne. E enquanto estivermos aqui, ainda somos pecadores. Caídos, mas arrependidos. Você consegue entender isso? Consegue querer entender isso ou é difícil para você? É isso que nós somos. Volta um pouquinho na sua cabeça. Imagina só, se Deus pegasse um chip e colocasse na sua mente, hoje, e pegasse todos os seus pensamentos de segunda até domingo, tudo que você pensou. Aí no outro domingo a igreja está cheia aqui, aí Deus diz assim, agora eu vou passar todos os seus pensamentos aqui para todo mundo ver o que você pensou. Você viria no culto? Não? Quem viria no culto? Você é sincero, irmão? Eu não viria. Capaz que eu vim. Não vim, irmão. Por quê? Isso acontece com nós? Porque nós somos filhos de Adão. Somos parte de uma raça caída. Por isso que Jesus veio. Para nos redimir. E todos aqueles que creem fazem parte da igreja. A igreja de Jesus. E são salvos não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Amém? O que eu faço para continuar a ser igreja? Continue estudando a palavra de Deus. Assuma o seu compromisso com a igreja que você congrega. Não, a partir de hoje eu sou batista. Eu assumo o compromisso com essa igreja. E aqui, servindo a Deus nessa igreja, eu quero alcançar outras pessoas para Jesus. Eu quero levar esse evangelho para outras pessoas. Porque agora você entendendo isso e ouvindo tudo isso que você ouviu aqui, você consegue entender já que a cidade precisa de Jesus. Porque a cidade conhece mais a religião do que Jesus. Deus vai usar quem? E diga você. Deus vai usar você. Deus quer usar você. Vamos orar? Esteja em pé, por gentileza. Todos. Eu preciso continuar a ser igreja. Então pegue tudo que você ouviu aqui, a começar por mim, serve para mim também, e vamos tentar aplicar na nossa vida. Consertar aquelas situações que precisam ser consertadas. Pedir perdão para quem precisa pedir perdão. Perdoar quem eu preciso perdoar. Ser transparente, sincero. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós pecadores ele verteu. Se neste sangue lavado. Cante, querido, adore a Deus. Toda a igreja, adore a Deus. Você está aqui porque você é o escolhido do Senhor. Amém? Vem com alegria. Os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Quão espinhosa a coroa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício. Obrigado por ter me chamado, me escolhido, Senhor.
Obrigado pela tua igreja. Obrigado por estarmos aqui, Pai. Nos faça digno, Senhor.